Olá, vamos começar nossa aula de tecido ósseo, que é a última aula antes da prova, né? Da prova que nós marcamos para o dia 24 de abril. Dependendo da situação, como ficar, a gente faz a prova e manda a prova para vocês. E se o calendário for parado, talvez seja melhor fazer essa prova. Eu vou ouvir a opinião de vocês, porque depois na volta pode ser que tenham várias provas ao mesmo tempo, né? Então nós vamos continuar as aulas de tecido, vamos falar de tecido ósseo. Aqui tem a representação dos ossos do corpo, mais um pouquinho de cartilagem, né? Aqui nas costelas, perto do externo, nas junturas móveis, que são as articulações ou junturas sinoviais. O tecido ósseo ele é uma forma especializada de conjuntivo, porque ele tem matriz em grande quantidade. Essa matriz em grande quantidade é característica de conjuntivo, só que a matriz dele tem uma característica especial, ela é calcificada, ela é sólida. Nesse sentido, não confunda com a cartilagem, porque a cartilagem ela é gelatinosa, ela não é sólida. Quando não há uma estrutura cristalina definida, nós chamamos de sólido amorfo ou líquido funcional. A cartilagem ela é um sólido amorfo. Já o osso não. O osso ele é um sólido cristalino, chamado sólido verdadeiro. Essa mineralização da matriz ocorre principalmente por cálcio e fosfato, mas apresenta outros íons, como o magnésio, por exemplo. O osso, diferentemente da cartilagem, ele é vascularizado e inervado. Bem inervado, a ponto de que câncer no osso e inflamação do periósteo gera uma dor muito grande, que algumas vezes só com grandes quantidades de morfina para o indivíduo parar de sentir a dor. Ele é bastante inervado com fibras sensitivas, né? Ele apresenta plasticidade apesar de ser sólido. Ocorrem modificações ósseas no indivíduo. Naturalmente, durante a vida, com o ganho de idade, a tendência é que o osso ele perca colágeno, fique mais proporcionalmente calcificado e mais quebradiço. Mas o indivíduo, por exemplo, que deixou de ser professor para ser carregador de saco, né? Por causa da situação como é que está aí, daqui a pouco nós vamos ter que carregar saco mesmo. É brincadeira, mas vamos ver. O indivíduo tinha um trabalho mental, né, intelectual. Ele passa a trabalhar com braçal. A estrutura dele muda. O organismo ele auxilia o processo de reabsorção e reconstrução óssea, de modo que o osso se prepara para suportar grandes cargas ou cargas maiores. Então, os ossos de pessoas que fazem trabalhos braçais, proporcionalmente, eles são mais grossos no adulto, né? Na criança apresenta problemas se ela carregar muito peso antes da definição do crescimento. Os ossos são formados por tecido ósseo, que forma o esqueleto, que sustenta o organismo, que protege os órgãos vitais, como a caixa craniana, o encéfalo, a torácica, coração, pulmão, timo, o canal medular, que protege a medula óssea, né? Faz parte do sistema passivo da locomoção, sendo passivo em relação aos ossos. Em relação às forças musculares, né, que são ativas, os ossos são passivos, formando um sistema de alavanca, tanto do tipo interpotente, interresistente, os mesmos tipos de alavanca que vocês estudam nas junturas na anatomia. O osso contém o tecido hemocitopoético, que nós vamos estudar em ocasião do estudo do tecido sanguíneo. É o tecido de produção de células sanguíneas.
Ele está alojado quase no interior todo do osso, no indivíduo recém-nascido e no feto. Quando o indivíduo vai crescendo, ele começa a se localizar nas epífises, né, que são as partes distais e proximais dos ossos. E esse tecido se aloja lá. Isso falando em osso longo, né? Em osso plano, ele se localiza no díplo, assim também como nos ossos do crânio, né? Que são ossos planos. Nos ossos curtos, ele se localiza no interior. É um reservatório de minerais para as necessidades do organismo. Por exemplo, se faltar cálcio no organismo, não é somente um problema de deficiência óssea, mas o cálcio é fundamental para a transmissão de informação no sistema neural, para a liberação de vesículas nas células secretoras. Então, controlar o cálcio no organismo implica em gerar um controle do metabolismo quase todo, até porque o cálcio também está associado aos processos de trabalho enzimático. Os componentes do tecido ósseo, a matriz, tem uma parte orgânica, em termos de massa ela é menor, tem de 25% a 35%, formado principalmente por colágeno tipo 2, tipo 1, que é o colágeno mais resistente, formando ligações cruzadas. Vamos rememorar, né? As ligações são formadas por ligações covalentes entre a hidroxiprolina, a hidroxilisina ou entre ambas nas fibras de colágeno. E associado a esse colágeno tem as proteoglicanas e as proteínas de adesão, que são componentes da matriz do conjuntivo de modo geral. A parte inorgânica mineralizada perfaz de 65% a 75% do peso do osso. E é formado principalmente por cálcio e fósforo, na forma que você está vendo aí, nessa fórmula Ca5PO4,3OH, que é chamado de hidroxiapatita, né? E isso aí é uma fórmula, na verdade o nome correto é fórmula íon, porque não são ligações covalentes, né? O PO4 é menos 3, o cálcio é mais 2 e o OH é menos, né? Então nesse caso, se somar a carga aí, ó, ela tem que dar zero, e ao mesmo tempo, quando você tem ligações do tipo iônica, você chama de composto iônico ou fórmulas íons. Os outros minerais associados ao osso, ao tecido ósseo, são o magnésio, como nós já falamos, o sódio e o potássio. A matriz óssea ainda, em termos de componentes, tem o colágeno, como nós já falamos, principalmente o tipo 1. Os cristais minerais geram dureza ao osso. E, só adiantando um pouco, o colágeno gera resistência e elasticidade. A elasticidade é essencial para o processo de resistência e durabilidade de um material. Por exemplo, existe uma característica dos materiais em geral, inclusive do osso, que é a chamado módulo de Young, ou elasticidade. O ferro tem elasticidade 212, o alumínio 70, o osso está por volta de 23, 30. O que significa essa elasticidade? Quanto mais elástico o material, mais ele dobra sem se quebrar. Por isso que a criança, quando ela tem mais colágeno do que minerais, proporcionalmente, a tendência é que ela caia, né, que se fosse um adulto tinha quebrado tudo, ela continua normal, porque ela tem muita elasticidade nos ossos, inclusive na cabeça. Quando a estrutura é muito dura, ela tende a ser frágil. Olha que interessante isso. Porque a dureza, ela gera resistência, mas quando bate nela, a tendência dela é quebrar porque ela não absorve impacto, né? Eu costumo dar o exemplo disso nos carros antigos, né? Tipo os Corcel 2, o Del Rey antigo, o Monza. Se você bater a mão na lata dele, você sente a dureza, um carro pesado, né? O motor é feito de ferro fundido. E se você der um tapa num Ford Ka, por exemplo, ou num carro mais novo, você afunda o carro, né?
Porque as estruturas de hoje são estruturas mais elásticas. Elas se destroem completamente numa batida, mas ela protege o motorista. Antigamente, se o indivíduo batesse um carro tipo um Monza no muro, ele ia ficar tremendo uma semana, né? Ele absorveu o choque da batida. Então, uma propriedade elástica é muito importante. Daí que você vê que, se tiver excesso de cristal, vai ter uma dureza muito grande e fica mais quebradiço. Mas se tiver uma quantidade maior de colágeno, ele aumenta a resistência, porque ele aumenta o módulo elástico dele. O osteoide da matriz é a matriz óssea recém-formada, que fica do lado da célula que produz o osteócito, que chama osteoblasto, né? Você deve saber que blasto significa jovem, né, em formação. Então tem o condroblasto, aqui tem o osteoblasto, né? Quando eles se tornam ativos e a matriz não está completamente calcificada, essa matriz recém-formada é chamada de osteoide. Aqui a estrutura do osso, né, mostrado aqui. Aqui tem uma lacuna do osteócito, aqui tem um canal associado a ele, e isso daqui é chamado de osteônio. Então, o que pode acontecer aqui, ó, que na superfície, não está mostrando aqui, na superfície do osso, se considerar um osso longo ou um osso de um adulto, matriz óssea formada para o crescimento transversal do osso. Nos componentes celulares do tecido ósseo, os primeiros são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, que são as células mesenquimais indiferenciadas, que nós já falamos lá no conjuntivo geral, e com características específicas para formar osteoblasto. Essas células osteogênicas estão na superfície do osso. Elas se diferenciam em osteoblastos por estímulos hormonais, principalmente. Havendo necessidade de produzir mais osso, elas são estimuladas a formar osteoblastos, que são essas células jovens, que vai sintetizar a parte orgânica da matriz. Quando se fala de parte orgânica, é importante entender que está se falando de colágeno, né? Essas células, como são células de síntese, elas têm um retículo endoplasmático rugoso em grande quantidade, o núcleo vesiculoso, ou seja, o DNA está desespiralizado, né, para poder sofrer o processo de transcrição. Estão localizados na superfície do osso, como nós já havíamos comentado. Tem formato cúbico ou cilindro e normalmente formam monocamadas. Por que normalmente? Porque a tendência é que as osteogênicas, né, as células, elas vão formando em cima da superfície, né, sobre a superfície, aí formando quase uma única camada, mas nada impede de ter mais de uma camada. E aí elas vão formando a matriz óssea, que é o osteoide, que nós vimos antes. E aí essa matriz vai calcificando, ela deixa então de ser osteoblasto para se tornar um osteócito. E os osteócitos se ligam entre si através de canalículos dentro do osso e através de expansões membranosas, para manter o contato e o que nós podemos chamar de harmonia do processo metabólico. Aqui um esquema mostrando a célula osteogênica superficial, os osteoblastos também superficiais, aí o osteoide, né, que é formado pelos osteoblastos, que são pouco calcificados. Aí a matriz óssea começa a se calcificar, nessa mais escura, aí vem a transformação em termos, inclusive, morfológicos e metabólicos do osteoblasto em osteócito, né? E formam-se os canalículos para manutenção da relação de homeostase do osso. A célula osteogênica forma o osteoblasto, que forma a matriz óssea ou osteoide, que forma o osteócito, que mantém o tecido do osso, principalmente em relação aos minerais. Um monócito, ou seja, aquele que sai do sangue e chega no osso, ele sofre uma transformação para virar macrófago. Esse macrófago tem um nome especial, é o osteoclasto, e ele apresenta numa das extremidades essa borda aqui, ó, parecendo escova, né? Bem, cada um acha o que parece, mas essa borda aqui cheia de reentrâncias.
que é uma característica desse tipo de célula que faz a reabsorção óssea. Eles têm um núcleo individualmente, mas durante o processo de reabsorção óssea, eles se juntam, formando uma célula muito grande, né, um mega osteoblasto, ou células gigantes, tendo até 50, 100 núcleos. Os osteócitos são as células maduras, aqui ó, representadas por essa cor escura. Entre essas estruturas, essas linhas de osteócitos, tem-se a lamela ou lamelas, que formam uma estrutura concêntrica do osso até chegar no que nós chamamos de canal de Havers, que é um canal longitudinal na estrutura óssea, aonde estão localizados nervos e vasos de um modo geral, tanto artéria quanto veias. Eles são envoltos pela matriz óssea, né, e ficam dentro das lacunas. Tem um metabolismo baixo, porque ele mantém a estrutura. Então, no que ele mantém a estrutura, ele não precisa ter um metabolismo alto, porque ele não está sintetizando, né? É uma célula alongada, cheia de evaginações, não invaginações, com vários prolongamentos formando os canalículos. Aqui tem essa representação de canalícula, aqui, essas linhas aqui estriadas, né? E é responsável por nutrir a matriz e gerar uma comunicação geral no osso. Veja, todas as células aí estão relacionadas. É um sistema de comunicação fantástico, né? Então, olha que interessante esse desenho. Ó. Um osteócito aqui fora da matriz, outro aqui na matriz com corte, né, do núcleo, e aqui os canalículos que foram cortados também, mostrando essas evaginações, essas estruturas membranosas para a comunicação entre os osteócitos. Aqui esse corte aqui é um corte mais simples, né, que foi desmineralizado, né? Aqui é o osteócito na sua lacuna. Aqui um osteoblasto, provavelmente. Talvez esse aqui é o osteoblasto. E não estou vendo aqui assim. Pode ser que uma dessa aqui, essa aqui, ó, é uma célula osteogênica, né? E aqui os osteoblastos. Como foi falado antes, normalmente eles apresentam uma única camada. Mas olha aqui, ó, nesse corte nós temos mais de uma célula habitando o mesmo nicho, a mesma região. Então, normalmente apresenta, mas não é algo 100%. Né? Apesar que isso aqui pode ser realmente uma célula osteogênica. Células osteogênicas e osteoblastos, osteogênicas aqui, ó, alongadas, né, que nós estamos vendo aqui. Aqui os osteoblastos maiores, como se pode ver, ó, formando uma fila, observe. Aqui. Aqui é um intermediário entre vamos dizer assim, a osteogênico e osteoblasto. E aqui o osteócito, né, dentro da lacuna. Os osteoclastos são macrófagos especializados, células grandes, são multinucleadas quando trabalham. Olha como elas trabalham o tempo todo, né? A não ser que o osso não tenha mais metabolismo. São derivadas de precursores mononucleados, que nós sabemos que são os monócitos, né? Por isso chamado sistema mononuclear fagocitário. Ele se origina de estruturas mononucleadas. Ele faz a reabsorção da matriz, ou seja, ele pega cálcio do osso e joga esse cálcio no sangue. E eles ficam localizados numa lacuna chamada lacuna de Rauschenberg. Que é o local onde ele está trabalhando, ele está digerindo o osso, né? Eles secretam ácido, isso é interessante, né? Se colocar um osso no ácido, ele amolece, porque o ácido por si só, ele reabsorve a matriz óssea, porque o hidroxiapatita tem OH, né? Então ele vai retirando o hidroxiapatita e vai jogando os íons. Aí o colágeno permanece. As colagenases para digerir os colágenos, as hidrolases para quebrar as ligações hidroxilo, logo eles liberam cálcio. Aqui uma representação de um macrófago, né? O interessante é que ele está no sangue, hein? Mas por que não, né? Vai que ele foi encontrado lá, saiu do osso, foi passear. Aqui o lisossomo.
os lisossomos do osteoclasto que está em grande quantidade. Quando você for estudar, se você já assistiu a aula ou estudou os macrófagos, que são células do conjuntivo, você vai ler que os lisossomos estão em grande quantidade. Outra coisa, mais de um núcleo. Observe aqui. Essa estrutura fica dentro do osso. Essas são as bordas, né, evaginadas. E aqui embaixo a matriz óssea. Isso aqui tudo é uma lacuna de Hauschip. Observe agora num corte histológico com os osteoclastos na região óssea, nas suas lacunas. Aqui na microscopia óptica não dá para ver, nessa microscopia óptica normal, não dá para ver essas reentrâncias. Eu não sei se eu falei aqui, mas a matriz óssea está aqui, ó, nessa região. E essa região aqui é a região de digestão, né, da matriz óssea. Não sei se forçar aqui, dá para ver alguma reentrância. Essa lacuna de Hauschip, ela apresenta o osteoclasto, e o osteoclasto, nesse processo de digestão, ele mostra 4 zonas bem definidas no processo, né? Observe que ele está aqui, ó, junto ao capilar sanguíneo, e aqui a matriz óssea. CO2 mais água forma ácido carbônico. O ácido carbônico ele se dissocia em H+, mais HCO3-. É um conhecimento geral, né? Se você tiver dificuldade nisso, coloca ali no Google que você vai ver esse processo de formação de ácido carbônico. O bicarbonato vai para o sangue. E o H+ é utilizado como ácido nesse processo de digestão da parte mineralizada da matriz. Essa zona onde tem o Golgi e os núcleos, ela é chamada de zona basal. Essa zona onde tem essa parte de evaginação da membrana é chamada de zona preguiada. Essa região onde tem muitos lisossomas gerados do complexo de Golgi e vindo em direção às reentrâncias é chamada de zona vesicular. Essa região aqui, ó, é chamada de zona circunferencial clara. E essa aqui, ó, é a lacuna de Hauschip. Ok? Novamente, mostrando a estrutura que estava lá, desenho bem bonitinho, né? Aí ele vai mostrar todo aquele processo, a zona basal, núcleo, Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias, zona vesicular cheia de lisossomos, né? Essa zona aqui circunferencial clara, né? E aqui, ó, essa lacuna de Hauschip, né? E a produção de H+ para ser utilizado, e o bicarbonato sendo jogado para o sangue, né? Componentes do tecido ósseo e do osso de uma maneira geral. As bainhas são uma superficial e uma interna, né? O periósteo é superficial, formado por camadas de tecido conjuntivo denso e com células que são tanto fibroblastos, maioria, fibrócitos em alguns casos, e células osteogênicas e osteoblastos para poder fazer a produção de mais osso no adulto, se for necessário, como nós falamos, num crescimento transversal. Junto com o periósteo, existem fibras de colágeno tipo 1, que para manter o periósteo ligado no osso, tem essas fibras de Charpy, que eu já havia comentado lá em junturas nas cartilagens, que elas penetram o osso, né? E vão fazer parte de toda a estrutura óssea. Eu não sei se vocês vão ter oportunidade, muitas vezes os ossos lá da anatomia, eles não têm mais periósteo. Mas um osso, num cadáver, por exemplo, você vê uma membrana branca, né, sobre o osso. Quando você puxa, que é o periósteo, você olhar, você vai ver um tanto de fibras penetrando o osso, são as fibras de Charpy. O endósteo é tecido conjuntivo frouxo, fica na parte interna, se for um osso longo, envolvendo a medula óssea, né? Tem células osteogênicas e osteoblastos, então o osso ele não cresce só na direção superficial,
Ele tende a crescer em largura, tanto superficialmente quanto internamente, diminuindo aí o diâmetro da medula. É pelo periósteo e endósteo que ocorre a penetração de vasos e a chegada de osteoblastos, na verdade células mesenquimais, né, se for necessário. E o fornecimento de osteoblastos é porque eles estão situados no periósteo e no endósteo. Aí quando eles vão formar a matriz, eles vão formar osso. Então esse fornecimento de osteoblastos significa que osso pode ser formado via endósteo e periósteo. Os ossos têm variedades anatômicas, ou seja, macroscópicas nesse caso. O osso esponjoso, que não tem nada de esponja, mas o nome correto seria osso trabeculado, cheio de trabéculas, que é onde está situada a medula óssea vermelha nos adultos, né? Nas epífises. Esse é um osso adulto, porque essa medula está amarela. Quando é criança, ela é vermelha, ela é substituída por tecido adiposo. Se fosse um idoso, ela estaria cinzenta. Então você tem a medula óssea vermelha na criança, medula óssea amarela no jovem e no adulto, e no indivíduo que ganhou bastante idade, ela é oxidada, essa gordura, formando aí uma estrutura acinzentada. As variedades histológicas do osso são o primário, que é não laminar, e o secundário. Eu esqueci de falar aqui. O compacto é a diáfise do osso, né? Essa parte que não é lamelar e está aqui na região onde você não vê trabéculas. No meio do osso longo, vamos falar assim, né? O primário é não lamelar, ele não forma aquelas lamelas que nós mostramos ontem, né, que são circunferenciais. Mostrada aqui, ó, nessa fotomicrografia. Aqui em inglês é tecido, né, óbvio. Mas o interessante disso aqui, ó, é que você não consegue ver lamelas, né? E aqui você vê os riscos paralelos de lamela. Então esse osso secundário ele é lamelar. E o osso primário é um osso que está se formando. Ele está no osteoide que nós vimos lá no começo. O osso esponjoso ou poroso ou trabecular aqui, né, essas trabéculas elas são paralelas, reveste essa cavidade medular onde vai ter a medula óssea vermelha, e estão situados nas epífises dos ossos longos e ossos curtos e planos na dípula. Existe uma organização muito interessante aí, de acordo com o peso que o indivíduo carrega, tanto o próprio peso quanto carregar objetos pesados, essas trabéculas se reorganizam, de forma que o peso, né, que é projetado sobre a cabeça do fêmur aqui, ele se organiza para fazer com que essa força chegue diretamente nas diáfises, para poder chegar até o pé. O osso compacto não tem cavidades, né, visíveis a olho nu, tem um arranjo lamelar concêntrico e são encontradas nas diáfises dos ossos longos, na periferia dos ossos curtos e nas tábuas dos ossos planos. A verdade é a seguinte: histologicamente não tem diferença entre eles. Você pegar um corte de osso laminar e olhar com detalhe, você não vai saber se ele é compacto ou se ele é esponjoso. A questão é visual em termos de macroscopia, né? Isso é anatômico, isso não é em termos de tecido. Tá? O díplo, né, parece um sanduíche de osso trabecular, né? Mas que está parecendo mais um chocolate branco. A epífise, olha aqui, ó, são proximais e distais formadas por osso trabecular, e essa diáfise aqui é formada por osso compacto, né? Aqui os ossos planos do carpo, de um carpo humano, e aqui um osso temporal de um humano também, que cortado, olha só que interessante, fica com essa parte interna aqui trabeculada. A importância física disso é imensa, porque quando se bate a cabeça, essa parte trabecular aqui absorve o impacto.
Então, muitas vezes a pessoa ela fratura essa parte do diplo, da parte de cima, e fica intacta essa parte profunda. O sistema lamelar do osso compacto possui quatro organizações, vamos dizer assim. O sistema lamelar circunferencial externo com fibras de Charpy, portanto, está logo abaixo do periósteo. O sistema lamelar circunferencial interno, logo está no endósteo, porque é interno. Entre eles tem os sistemas de Havers, aonde se tem o osteônio, que é um sistema ósseo de um buraquinho, ou seja, uma cavidade chamada canal de Havers, e lá dentro tem nervo e vasos, linfático também. Quando ocorre um canal transversal, que não seja longitudinal, é chamado de canal de Volkmann, que também passam vasos e nervos e assim por diante. Faz todo sentido. E entre esses sistemas existe o sistema intermediário intersticial. Falar não resolve muito. Vamos ver aqui que bonitinho. Ó. Isso aqui é o periósteo, aqui é o periósteo maior ao menor. Tem essa camada, né, do periósteo. Aí tem as fibras do periósteo, que são chamadas fibras de Charpy. Então aqui, ó. E aqui já entra na parte do osso, né? Então isso aqui forma o sistema circunferencial externo, ligado ao periósteo. Olha, esse aqui é o sistema circunferencial interno, ligado ao endósteo, nessa região. Entre os dois, vai existir então os osteônios, com canais de Havers, como está aqui, e aqui não tem representação do canal de Volkmann. Então eles são representados aqui, ó, por grupos de osteócitos em série, formando essas estruturas ovais aqui, né? Entre essas estruturas ovais tem a chamada lamela intersticial. Entre elas, né? Porque você não tem como juntar em todos os pontos esferas ou elipses, né? Vai sempre sobrar um espaçozinho entre elas. Aqui um detalhe do canal de Havers, né? Nesse esquema à esquerda. Aqui um canal de Volkmann, observa. Aqui um osteônio junto com o canal de Havers. Então o osteônio ele se forma em volta do canal de Havers. Observe aqui, ó. Esse aqui é o canal de Havers e aqui os osteônios formando lamelas concêntricas, né? Entre esse osteônio à esquerda e esse à direita, aqui, ó, tem a lamela intermediária. E aqui embaixo uma bonita fotomicrografia mostrando um canal de Volkmann. 5 aqui é o periósteo, né? Esse desenho é um desenho muito interessante, mostrando todas as estruturas que nós já falamos e mais algumas, né? Mas seria bom você treinar colocando nome nesses números aí. Os sistemas de Havers são formados inicialmente de forma concêntrica, numa geração. Aí vem outra e forma por baixo dele. Aí ele para de ser simétrico e começa a ficar bem assimétrico, né? Então, quanto mais velho o osso, mais assimétrico ele é. Porque os canais e as lamelas concêntricas, ou seja, o osteônio, vão se formando uns sob os outros. Observa aqui, ó, que um desse aqui você não consegue definir claramente. Esse daqui não está oval, já está com bordas sobrando para vários lados. É assim também, né? Aqui um esquema, né? Essa partezinha aqui são canais de Havers. Aqui um canal de Havers, aqui uma microscopia eletrônica de varredura com canal de Havers, certo? Essa região aqui, essas lacunas, é onde deveriam estar os osteócitos. Os sistemas lamelares têm o osso primário e o osso secundário, que nós já citamos lá. O osso primário, ou imaturo, se forma primeiro lá no feto e no adulto, quando há necessidade de uma reparação óssea, né? O osso primário ou imaturo ele não forma lamelas inicialmente, a lamela vai ser formada depois, durante o processo de calcificação ou de formação da matriz sólida. Evidentemente, por isso é menos mineralizado, pouco frequente no adulto, mas permanece nos alvéolos dentários. Ainda bem, por isso que a pessoa usando o aparelho, mesmo no adulto,
ela consegue voltar os dentes, voltar, né? Ou colocar os dentes numa determinada ordem, né? Que é trazer o dente mais superficial para dentro, ou um dente mais profundo em direção à boca para fora. É a utilização de aparelhos e alguns tendões também. Então, utilizando o aparelho dentário, é possível no adulto, né, por causa da existência de osso primário nesses alvéolos. É interessante quando alguns adultos eles começaram a usar aparelho, as pessoas falavam: nossa, que absurdo, não vai melhorar porque já é adulto. Mas no caso específico dos dentes, ainda existe osso primário lá. As fibras colágenas estão em várias direções, então você pode concluir que é um tecido conjuntivo denso não modelado e tem pouca quantidade de minerais, como nós falamos. Então, esse osso primário, observa aqui, você não está vendo a estrutura de lamelas concêntricas. Elas podem começar a se formar nessas regiões mais circulares, mas ainda não estão formando lamelas com aqueles risquinhos bem bonitinhos, né? O osso secundário tem as lamelas paralelas ou são concêntricas, como nós vimos, é o osteônio, né? A matriz ela é uma matriz calcificada, portanto é mais resistente, e as fibras colágenas estão organizadas de forma paralela também, formando aí um tecido denso modelado. Veja bem, não é o tecido conjuntivo denso modelado, apenas estou dando o exemplo que o colágeno está formando estruturas paralelas e modeladas, né? A histogênese do tecido ósseo. A formação ocorre de forma intramembranosa, dentro de uma membrana de conjuntivo fibrosa, junto com tecido mesenquimal, células osteogênicas, osteoblastos e osteócitos. E a ossificação endocondral, a partir de um molde de cartilagem que é morto e substituído pelo osso. Cartilagem não forma osso. Cartilagem pode se calcificar, ela morre. Então, a formação dos ossos, ela não ocorre pela transformação da cartilagem em osso. Isso não é verdade. A cartilagem morre e o osso é formado. Então, a cartilagem sofre modificações, as cavidades são invadidas por capilares, trazendo células osteogênicas, vindas do tecido conjuntivo. E aí tem essa estrutura aqui, ó, o início do processo de ossificação endocondral, aqui o processo de, intramembranoso e aqui à direita o endocondral. Mas não vai adiantar muito isso não, né? Falei que não vai adiantar se mostrar a figura sem conhecimento, né? Tem que ler em detalhe. Então os ossos planos têm ossificação intramembranosa. Poucos livros de anatomia trazem a classificação da clavícula como osso alongado. Ele é usado como osso longo, mas não faz sentido, porque você aprende que o osso longo ele tem uma medula óssea, mas a clavícula não. A clavícula, apesar de ter um aspecto longo, né, morfológico, dentro dela não tem medula, porque ela sofreu ossificação intramembranosa. Ela foi formada por ossificação intramembranosa. Então alguns anatomistas chamam de osso alongado, não longo. Muito difícil de encontrar. Um ou outro livro mais detalhado fala sobre isso, a maioria vai chamar de osso longo, né? Mas é um erro na própria definição de osso longo. Então, você tem uma matriz fibrosa, essa matriz fibrosa recebe vasos, as células osteogênicas penetram nessa região e começam a formar o osteoblasto forma o osteoide, e ela passa a matriz a ser calcificada e forma então um tipo de osso chamado de díploide ou tabulares. Isso é muito importante. Você imagina se o crânio fosse feito de osso longo? Ia ser uma coisa estranha, né? Que tipo de osso longo seria? Não seria redondinho ou ovalado, né, a cabeça da gente. Então essa estrutura óssea do tipo plano é essencial, inclusive, para a proteção do crânio. O ser humano tem os ossos do crânio mais frágeis da natureza, em termos de espessura, né?
quanto maior a quantidade de elemento ósseo ou de estrutura mineralizada no crânio de um animal, menor o cérebro dele. Aqui a formação de osso intramembranoso num feto, né? Aqui formando a região occipital e aqui a região temporal. Aí esse esquema está mostrando essa ossificação intramembranosa. Os ossos longos sofrem ossificação endocondral. Ocorre um crescimento em espessura na diáfase, tanto intramembranosa quanto endocondral, no adulto. Mas quando ele é formado na criança, no feto, inicia-se um centro primário de ossificação. Normalmente, essa ossificação da endocondral, ela ocorre na epífise. Inicialmente na diáfise, depois ela passa para a epífise, né? A cartilagem epifisária são chamados centros secundários. Se você seguir aqui, ó, esse escuro aqui na diáfise é a calcificação da matriz cartilaginosa. Aí o vaso sanguíneo penetra e a cartilagem começa a morrer. Aí, secundariamente, penetram vasos na epífise proximal primeiro e na distal depois. Olha que interessante. Essa cartilagem escura aqui, ó, que eu estou mostrando, tá vendo? Essa cartilagem aqui é a cartilagem epifisária. Ela vai desaparecer só no adulto, né, quando ele parar de crescer. Aí vai ser uma sinostose, junção entre os ossos. Ela pode ser vista ainda no indivíduo jovem, né? Então, secundariamente, as epífises vão sendo formadas, primeiro a proximal e depois a distal, e aí a cartilagem destruída forma o osso, com a sua medula, por isso um osso longo. Observe que a cartilagem alina ela permanece como cartilagem na região superficial dos ossos, por ser cartilagem articular. Aqui um esquema, né, um desenho bonitinho da matriz cartilaginosa à esquerda. Aí começa a mineralização lateral, aqui em detalhe essa mineralização lateral com células osteogênicas. A cartilagem começa a ser destruída aqui no centro, né? E aqui o processo de morte da cartilagem, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aí continuando o processo, até que a cartilagem é destruída com a penetração dos vasos, né? E vai sendo calcificada. Essa organização aqui a gente vai falar em detalhes, né? Aqui é a região de cartilagem, aqui é a cartilagem seriada, aqui é a cartilagem vesiculosa. O que é isso aqui, né? O que está acontecendo aqui? Esse é o processo de ossificação endocondral, que tem essas características aqui que foram descobertas, que segue esse padrão de organização, né? E o osso formado. Então, como nós falamos, aquele mesmo desenho, essa cartilagem aqui é uma cartilagem de repouso, que é a cartilagem alina, não está sofrendo nada. Aí começa o processo de ossificação, começa uma cartilagem seriada, que é chamada também de cartilagem de multiplicação. Os condrócitos começam a se dividir em grande quantidade. E aí eles vão se dividindo, chega num ponto em que nós temos a cartilagem hipertrófica. Observa que ela é maior, o condrócito é maior, ele está vesiculoso, o núcleo dele está grande. O que significa isso? Ele está morrendo. É uma característica de apoptose, né? Aí vem a cartilagem calcificada, né, nessa região 4 aqui, no que calcificou, os condrócitos já estão morrendo. E finalmente a região de ossificação, né, que é onde os capilares invadem, trazendo células osteogênicas que vão formar osteoblastos, que vão formar osteócitos, que vão manter a matriz óssea, né, e a calcificação da matriz. Aqui a gente pode seguir da esquerda para a direita. Essa região aqui, ó, é a região de cartilagem intacta. Essa aqui, ó, é a cartilagem seriada, né? Essa é a região da cartilagem vesiculosa, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, nesse ponto aqui, é a região da matriz óssea já. Aqui é a cartilagem calcificada, né? Então, o desenho é mais fácil de ver, mas em termos histológicos não é tão difícil de você reconhecer essas etapas da ossificação endocondral. Aqui é até
Talvez não seja tão difícil também, essa região da cartilagem epifisária, né? Cartilagem normal. Aí vem a cartilagem seriada ou de multiplicação, formando esses cordõezinhos. Aí vem a cartilagem hipertrófica ou vesiculosa, né? Ela vai morrer aqui. Vem a cartilagem calcificada, que é a parte mais fina disso, aqui é a matriz, né? Óssea, que já é a cartilagem já morreu e o osso já se formou. O osso ele é remodelado de acordo com as necessidades, tanto do adulto quanto da criança. Nós comentamos que pegar uma criancinha, né, pelos braços, tentar fazê-la andar antes da época, vai gerar problemas na cartilagem e vai formar osso com problema. Remodelar esse osso é um pouco difícil, não é uma coisa simples, porque afinal de contas ele é sólido, né? Mas de qualquer forma, os osteoblastos associados com os osteoclastos, eles vão destruir e formar osso, não respectivamente, né? Então, por exemplo, aqui tem o fêmur e as linhas do fêmur de transmissão de força, de peso para o pé. Isso aqui, de acordo com o tempo, de acordo com a idade ou de acordo com características do indivíduo, esse ângulo do fêmur aqui, ó, entre a cabeça do fêmur, né, e o corpo do fêmur, aqui está de 120 graus, é o normal. Ele pode ficar menor nos indivíduos idosos, isso acontece no indivíduo que fica carregando peso durante a vida toda. E aqui, normalmente, nos indivíduos muito altos, né, longilíneos, que não tem muita atividade física. Esse caso aqui dos idosos, que é a coxa vara, ele é interessante porque muitas vezes a pessoa fala: minha avó caiu no banheiro, ou caiu e quebrou o colo do fêmur. Não é isso que acontece, ela quebra o colo do fêmur e cai. Devido a essa angulação aqui ser muito grande, a força-peso ela não está sendo transmitida para o fêmur diretamente e de maneira adequada, ela está sendo transmitida para a cabeça do fêmur. E aí, ó, o colo, né, do fêmur, ele não suporta esse peso, e aí ele fratura. Aí coloca-se aqui uma prótese de titânio normalmente. Então o osso ele é reparado fazendo com que a matriz óssea seja reestruturada, reorganizada. Normalmente, quando ocorre então a fratura, tem um coágulo e ele é removido pelos macrófagos. Vamos começar aqui, ó. Esses macrófagos são os osteoclastos, né? Então tem um coágulo aqui, eles vêm, e também os macrófagos normais, porque coágulo qualquer um pode comer, né? Não precisa ser osso, qualquer um macrófago, evidentemente. Aí o endósteo se prolifera, o periósteo também, forma-se cartilagem, dando lugar às ossificações, tanto endocondral quanto intermembranosa. Forma-se o calo ósseo, que é essa estrutura, que é o osso imaturo, é o osteoide, e posteriormente forma o osso. Vou deixar uma coisa clara: o osso plano ele não tem reestruturação como o osso longo. Até isso é importante. Imagina se fratura o crânio, aí tem calo ósseo, o calo ósseo vai e pressiona o cérebro. Então os ossos planos, a remodelação deles é muito difícil, muito complicada. Raramente ela vai acontecer. Por isso, quando a pessoa tem alguma fratura no crânio, retira aquela parte óssea e coloca ali uma chapa, né, de titânio para fechar. Veja que faz todo sentido, né? Calo ósseo no crânio, partes do cérebro seriam lesadas se isso acontecesse. Então aqui um exemplo de remodelação, né, o sangue. Os macrófagos tiram o sangue, o coágulo, né? Aí cartilagem é formada, mas antes isso aqui é reabsorvido pelos osteoclastos. Começa então a formação de cartilagem e forma o chamado calo ósseo. Esse calo aqui, ó, ele desaparece. Aí tem gente que fala assim: mas no meu caso não, tira a radiografia, tem um calo ali. Isso é porque não foi colocado corretamente no lugar, é muito difícil colocar no lugar. Imagina a clavícula quebrando aqui, ó. Imagina que essa parte aqui é a parte que está perto do meu pescoço. O que vai acontecer aqui? Ó? Essa região aqui é a região do lado do meu ombro. Aqui. Isso aqui é a clavícula. Né? Então nós temos aqui o trapézio puxando a clavícula para cima, o peitoral maior puxando a clavícula para baixo. Então no momento que ela quebrou, isso para falar de alguns, né?
Aí no que ela quebrou, como é que bota isso aqui no lugar de novo? E a reestruturação dela é difícil, porque ela é um osso de ossificação intermembranosa, aí não adianta você colocar no lugar, não vai ficar. Então para colocar no lugar você tem que botar um pino de titânio atravessando. O indivíduo vai sofrer menos quanto melhor adequado for o pino, quanto mais reta for a clavícula dele. Porque se ela fizer muita curvinha, parte desse pino vai ficar fora do osso. As forças musculares atuam muito no processo de reabsorção óssea. Né? Na histofisiologia do tecido ósseo, o cálcio é extremamente importante, porque ele está associado a um turnover, osso-sangue, ou seja, ele está sempre no equilíbrio dinâmico entre o osso e o sangue. E ele é mobilizado a partir dos osteônios jovens. Né? Você lembra do osteônio? Tem lá o canal de Havers e as lamelas concêntricas. Né? E os jovens, esses osteônios jovens, é que são responsáveis pela mudança de concentração do cálcio no osso e no sangue. Os hormônios associados a isso são o paratormônio, ele inibe o osteoblasto e ativa o osteoclasto. Olha, se o osteoclasto foi ativado, a matriz óssea vai ser digerida. Então vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue, ou seja, calcemia. A calcitonina inibe o osteoclasto, logo o osteoblasto vai trabalhar e vai gerar a matriz óssea, portanto ele tira cálcio do sangue e joga no osso. Então esse aqui, ó, do lado, vocês estão vendo aqui na figura, é o feedback associado entre o paratormônio e a calcitonina, né? A parte homeostática. Então o paratormônio aumenta a absorção intestinal de cálcio, a reabsorção de cálcio nos rins, para não sair com a urina, e a liberação de cálcio dos ossos. Olha, isso acontecendo, aumenta a concentração de cálcio no sangue, ou seja, aumenta a calcemia. A calcitonina aumenta o depósito de cálcio nos ossos, diminui a reabsorção nos rins e diminui a absorção intestinal. Logo, a calcemia diminui. Né? Tudo isso aqui é feito pelas glândulas tiroides. Né? E a somatotrofina, que é formada pela adenopófise, é o hormônio do crescimento. E ela apresenta um processo de trabalho que estimula o crescimento dos discos epifisários. Nós falamos disso na aula de cartilagem. Inclusive, para determinar o tamanho do indivíduo, você tira a radiografia do punho, verifica o tamanho, né, da cartilagem, para poder verificar o quanto que ele vai crescer ainda. O nanismo é um retardo do crescimento por deficiência de somatotrofina. Hoje em dia não pode existir mais isso, porque é possível dar a somatotrofina na veia. Então o indivíduo, assim que verificar o nanismo, basta fazer um tratamento nele, porque com somatotrofina, ele vai ter um crescimento normal, porque o hormônio do crescimento ele para de funcionar em pessoas normais a partir de uma certa idade, né? Depois que o crescimento é finalizado. Já o gigantismo é quando o hormônio de crescimento está em grande quantidade. O indivíduo cresce, mas ele não cresce de maneira simétrica, não. Ele tem um crescimento assim bem esdrúxulo, né? Muitas vezes os membros são muito maiores do que o tronco e as mãos são exageradas. Isso é porque houve uma produção exagerada de hormônio do crescimento. Normalmente, quando isso acontece, é porque tem um câncer na hipófise. A acromegalia já é outra coisa. A acromegalia é quando o hormônio de crescimento continua sendo formado no adulto. Aí os ossos ficam bem espessados, a pessoa tem o queixo muito largo, a testa muito grande, as mãos muito grossas. Né? E é difícil fazer o controle da acromegalia. Né? Do gigantismo, se for um processo gerado por um câncer de hipófise, pode fazer a cirurgia. A osteoporose, que acomete principalmente as mulheres depois da menopausa, ela diminui a massa do osso devido à diminuição do estrógeno, que está associado ao metabolismo do cálcio. E os osteoblastos, eles passam a ter uma atividade diminuída. E aí a reabsorção óssea, obviamente, começa a aumentar, porque os osteoclastos começam a reabsorver a matriz. Esse negócio, em termos extremos, ó, no normal aqui, é a trabécula óssea. As trabéculas
de um indivíduo normal. À direita, observe aí o quanto que o osso já foi digerido, né? Quanto que a matriz óssea já foi removida. E aí ocorre muita fragilidade nos ossos com fraturas constantes. O osso, para poder ser saudável, é necessário ingerir cálcio e fósforo. Quem mais tem isso é carne. Os alimentos de origem animal apresentam grande quantidade de cálcio e fósforo. Com eles, a calcificação da matriz óssea é muito boa e diminui a resistência a fraturas. Como nós falamos, o cálcio não serve só para isso, mas nós estamos falando de tecido ósseo nesse momento. A vitamina A é muito importante porque ela ativa os osteoblastos e os osteoclastos e mantém os discos epifisários. Ela gera um equilíbrio nessa ativação. Então, quando o osteoclasto aumenta muito a produção, os osteoblastos tendem a diminuir o trabalho dos osteoclastos, produzindo mais matriz. A vitamina C nós já falamos, o escorbuto, né? Ela mantém a matriz devido às ligações cruzadas do colágeno, e que a deficiência da vitamina C gera retardo no crescimento por falta de colágeno associado ao osso. A vitamina D é muito importante na absorção de cálcio na mucosa intestinal. Eu morei em Palmas durante um tempo e lá as pessoas tinham deficiência de vitamina D. Parece não fazer sentido, mas é que como é muito quente, as pessoas viviam dentro de locais com ar-condicionado e evitavam o sol o máximo que elas podiam, porque tomar sol lá era um tanto doloroso, né? Então precisava fazer aí um controle da vitamina D nesses indivíduos. Pessoas que não gostam de sair de casa, que têm dificuldade em tomar sol, é bom fazer um exame para ver a quantidade de vitamina D, para ver se ela pode ser reposta, né? Excesso de vitamina costuma fazer muito mal, então tomar vitamina sem fazer um exame não é aconselhável. Quando falta vitamina D, as cartilagens não ficam calcificadas corretamente, ficam deformadas, e nesse caso é o raquitismo, né? Pra você ter ideia, o raquitismo era chamado de a doença da criança da Inglaterra. A Inglaterra é um país que tem pouco sol. Tive um professor, um colega que esteve lá, ele falou que quando saía um sol assim bonitinho, que as pessoas saíam já dos escritórios, de onde estavam, e iam tomar sol na rua, para poder sentir aquele calorzinho que eles não sentiam. E lá, então, para resolver esse problema, a vitamina D é encontrada no óleo de fígado de peixes de alta profundidade. Esses peixes não têm contato com a luz solar, então eles têm enzimas que produzem a vitamina D. E essa vitamina D de fígado de bacalhau, por exemplo, de fígado de peixes de profundidade, é horrível, né? E era o tal do biotônico Fontoura. Mas olha a bobagem, a falta de conhecimento, né? As crianças da minha época eram obrigadas a tomar isso para poder crescer. Estavam tomando vitamina D e gastando dinheiro adoidado, porque no Brasil, criança não precisa de vitamina D. Ela é produzida aí quando o sol transforma, né, o colecalciferol, que é a provitamina D, em vitamina D na pele. Então foi interessante isso, foi uma febre, né? E parece que os pais têm um certo gosto, né, principalmente antigamente, de deixar a gente sofrendo, e aí eles davam aquele negócio ali boca abaixo, que é uma coisa horrível, né, para fortalecer as crianças. A osteomalácia é diferente da osteoporose, ela tem devido à deficiência de vitamina D em adultos. Quando isso acontece, você já observou aqui, é como se fosse um raquitismo em adulto, né? Então, falta absorção de cálcio pela mucosa. Aí os ossos tendem a ficar mais maleáveis. Bem, a nossa aula de osso termina por aqui. E estudem as aulas que já foram dadas. E, se possível, também, eu acho que é possível, né? O material que vocês têm, que é o livro do Junqueiro.